Muito bem, bom dia a todos. Você tem ideia da razão pela qual nós fechamos os olhos para orar? Por que a gente fecha os olhos para orar? A resposta primeira que vem à nossa mente é por uma questão de concentração, né? Então, a gente fecha os olhos para a gente poder focar, né? Isso está certo, mas não é toda a verdade. A razão pela qual nós fechamos os olhos, isso é uma prática específica do protestantismo. Se você observar, os nossos irmãos católicos, eles rezam de olhos abertos, direcionados a um santo ou uma santa, eles rezam o terço de olhos abertos, não de olhos fechados. Quando o protestantismo veio, eles se lembraram do Deus invisível. Então nós fechamos os olhos dizendo assim: nada que existe em cima da terra, nem debaixo da terra, nem nos céus, nem nos mares, é digno da nossa adoração, a não ser o nosso Deus invisível. Que um dia Paulo foi a Atenas e disse: eu vim pregar para vocês a respeito do Deus invisível. E o título, a grande chamada de todo esse evento aqui é sobre os invisíveis, que são vocês. Vocês sabem que um bom juiz de futebol é aquele que a gente nem sabe que ele está em campo. Quando a atenção dos narradores, comentaristas ou dos telespectadores está em cima do juiz, é porque ele errou. Todos nós sabemos que quando existe algum problema técnico, todo mundo olha para trás. Como aqui ontem, né? Eu quero lembrar e frisar de que aquilo foi orquestrado. Não foi um erro que depois alguém tentou fazer um remendo aqui, certo? E alguns estavam fazendo live, né? E cortaram o negócio antes da explicação do pastor Rafael. Então você nos defenda. Aquilo foi feito para mostrar quão ruim é quando a gente deixa de ser invisível. Quando a gente deixa de ser invisível. Vocês têm dons que eu não tenho. Deus deu a vocês uma capacidade, talvez, de concentração, de visão, de tecnologia, que eu não tenho. O temperamento de vocês, as características e talentos que Deus deu a vocês, foram dados para esse momento, para que através da invisibilidade de vocês, do trabalho de vocês, a palavra de Deus possa chegar sem ruído à mente e ao coração das pessoas. Existe um texto da palavra de Deus que eu gostaria de dividir com vocês, alguns, mas eu queria lembrar a vocês de 1 Coríntios 1, verso 20 e 21, que diz assim, 1 Coríntios 1, 20 e 21, diz assim: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Deus, isso não é uma ideia humana, Ele escolheu salvar seus filhos através de uma metodologia: pregação. E é a loucura da pregação, porque se você pensar que a vida de uma pessoa, a vida de uma família ou uma geração é transformada por causa de um sermão, por causa de uma mensagem, isso é loucura. Como que o indivíduo muda todos os hábitos? O indivíduo larga o emprego para poder guardar o dia de sábado, porque ele assistiu um sermão. Ele parou de pedir pizza calabresa no rodízio, porque ele assistiu um sermão. Ele agora que tinha certeza que o vozinho dele amado estava no céu, ele descobre que o vô dele não está no céu. E ele passa a crer de maneira completamente diferente.
É loucura um indivíduo pautar a sua vida e mudar os seus hábitos e as suas crenças por causa de uma mensagem. Mas Deus escolheu esse método, a pregação. Agora, as pessoas precisam ouvir. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Agora, como ouvirão se não há quem pregue? Quando nós focamos na tecnologia para pregar o Evangelho, a gente precisa lembrar que a gente precisa alcançar o maior número de pessoas. E perseguir isso com a nossa alma, com a nossa respiração. A internet meio que consegue anuviar os nossos olhos para algumas coisas importantes. Muitas pessoas estão acompanhando essa transmissão pela internet. E a gente põe lá no Facebook da igreja e transmite. E aí a gente está vendo ali, tem 15 pessoas assistindo pela internet. E a gente diz, 15 pessoas. Mas quantas vezes eu já viajei para falar para 5? Aí a gente está ali no Facebook e de repente tem 500 pessoas assistindo. E a gente fala assim, legal, 500. Como se fosse nada. Mas aqui tem 350. 500 pessoas é muita gente. E às vezes a gente pega e vê ali, olha, estão nesse momento 2.000 pessoas assistindo essa transmissão. E a gente fala assim, puxa, que legal. Gente, 2.000 pessoas é a igreja do NASP. Só que a gente investiu nem 0,1% do que a igreja investiu para construir todo aquele prédio. Eu quero falar para vocês de o quanto vale a sua transmissão que você faz da sua igreja, a boa qualidade de iluminação que você presta, a boa qualidade de som que você promove. Eu quero lembrar para vocês de um ano de 1850. Nesse ano tinha um garoto de 16 anos. Ele era batista. E ele passava por crises profundas sobre a espiritualidade dele. Ele não se achava um verdadeiro cristão, porque ele se sentia muito pecador. E ele, num domingo de manhã de janeiro, ele foi em direção à igreja dele, a igreja batista. Mas a neve ficou muito forte. E ele entrou numa capela metodista. E lá não tinha pastor. Tinham apenas 4 pessoas dentro da igreja. Em função da nevasca, 4 pessoas. E o pregador, ele era a 4ª pessoa ouvindo. Ele tinha 16 anos. E o pregador, não precisa abrir a Bíblia, mas ele frisou o tempo inteiro: olhem para Jesus e sejam salvos. Isaías 45, 22. Olhem para mim e sejam salvos. Olhem para Cristo e sejam salvos. Olhem para Deus e sejam salvos. Olhem para o Espírito Santo e sejam salvos. E este verso mudou a vida daquele garoto, chamado Charles Haddon Spurgeon. Um sermão, 4 pessoas. E a partir dali, nasce um dos maiores pregadores da história de toda a humanidade, de todos os tempos. Quanto vale uma palavra? Quanto vale uma visualização em uma live? Quanto vale isso? Quanto vale uma bateria dentro de um microfone sem fio que foi trocada antes do pregador pegá-lo na mão? Quanto vale uma bateria? Um dia um garotinho de 10 anos, tímido, sentava no meio da sala, nem na frente, nem no fundo, porque ele não era nem bagunceiro, nem um aluno expoente, ele era no meio da sala. Porque os extremos se destacam, né? Ele no meio. 10 aninhos, 10 anos. O professor teve uma ideia, vamos fazer aqui um concurso de oratória. Ele queria 10 participantes, só tinha 9.
O menininho morria de vontade de ir, mas ele não tinha coragem de levantar a mão, que se dirá pregar, falar. E o menininho angustiado, só tinha 9, ele querendo, ele olhava para o professor, abaixava a cabeça, e o professor percebeu que o menino queria ir, mas estava sem coragem. O professor chegou no ouvido do menino e disse assim: vai. O menino se levantou e foi, e ganhou o concurso. E o nome dele é Alejandro Bulhon. Quanto vale uma palavra? Quanto vale uma palavra? Quando você coloca na internet o seu sermão, o sermão da sua igreja, e só tem uma pessoa assistindo, quanto vale isso? Quanto vale isso? Eu vou dizer uma coisa para você. Confessar um dos meus muitos pecados. No início do meu ministério, eu cometi a insanidade de orar a Deus pedindo eloquência. Já pedi perdão a Deus algumas vezes, não muitas, mas já pedi perdão. Porque eloquência, ela pode ser o maior de todos os problemas na pregação do Evangelho. Eu me lembro que eu lia muitos livros sobre oratória. Você tem que dar tantos passos para a esquerda, tantos passos para a direita, você não pode andar mais para a direita do que para a esquerda, você deve ficar atrás do púlpito, você não deve ficar atrás do púlpito, você tem que ter ondulação de voz, você precisa ter o gestual certo, você precisa... E todas as técnicas que você já viu por aí, e eu falava assim: Senhor, me dê eloquência, me dê eloquência. Gente, quando eu vou abrir a Bíblia, não está escrito, eu tenho certeza de algumas coisas. A primeira delas, a palavra de Deus é perfeita. Isso aqui não contém a palavra de Deus, isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita. Do outro lado existem pessoas que eu não conheço, eu não sei quem são, e eu vou morrer e não vou saber quem são. E elas precisam desse livro aqui. O único elemento que pode estragar tudo sou eu. Se a minha eloquência for mais chamativa do que a Bíblia, eu perdi completamente o foco da pregação do Evangelho. Se as pessoas, depois que eu termino uma mensagem, falarem assim: esse cara prega pra caramba, eu fiz tudo menos anunciar as boas novas do Evangelho. É claro que você precisa ter capacidade de síntese, clareza, didática, profundidade, começo, meio e fim. Mas isso precisa ser invisível. Nós estamos aqui num congresso para aprendermos a nos tornarmos invisíveis. Invisíveis. O que é mais importante aos seus olhos? O som de uma igreja ou o ar-condicionado? O que é mais importante para uma igreja? O som ou o ar-condicionado? Amigo, se a pessoa vai à igreja, não importa a denominação dela, ela está ali para ouvir a palavra de Deus e não para pegar uma fresca. Eu não sou contra o ar-condicionado, eu acho maravilhoso quando tem. Mas eu fico pensando: meu Deus do céu, por que esse ar funciona e esse som não? Eu vou contar um negócio aqui para vocês, eu vou fazer todo esforço para você não saber de onde é. Uma igreja num lugar que o metro quadrado é caríssimo, 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 caríssimo. Hoje a igreja ela não tem condições de comprar um terreno naquele bairro e construir uma outra igreja. Não tem. A associação ali, aquela união, não tem.
Aí estão reformando a igreja. Aí trocam as janelas, trocam a estética, ficou linda a igreja. Aí não trocam os bancos. Aí eu cheguei para o pastor e falei assim, vocês vão trocar os bancos quando? Não, vamos trocar. Falei assim, por quê? Porque não querem. Por que não querem? Falei assim, porque os bancos têm apoio para o braço. Eu falei assim, numa conta rápida, se vocês trocarem os bancos, vocês vão ganhar 150 lugares aqui. Aí o pastor olhou para mim e falou assim, 183 lugares. Mas sabe por que não querem trocar? Porque não querem se encostar. Então usa o banco, aí você não se encosta. Não querem bancos assim. Quanto custaria para a igreja ter um terreno para colocar 183 pessoas ali dentro? Mas eu não quero me encostar. Aí eu não troco os bancos. E quem banca o negócio diz, eu não vou me encostar. Aí está lá. Uma igreja linda com 183 lugares a menos. Eu não sei se você já percebeu, mas o seu trabalho é muito semelhante ao de Deus. A terra era sem forma e vazia. E Deus disse, haja luz. Aqui você tem som e você tem iluminação. Jesus reverberava o trabalho do Pai. Ele fazia as pessoas ouvirem e fazia as pessoas enxergarem. Nós temos uma mensagem, em primeiro lugar, é uma mensagem autorizada pelo céu. Nós temos uma mensagem atual, atualizada. Nós temos uma mensagem urgente. E nós temos uma mensagem provada pela experiência dos séculos. E temos uma mensagem para todos. Nós temos o melhor e maior produto que o mundo precisa, que é a vida eterna. É isso que nós estamos oferecendo para as pessoas, salvação, vida eterna. Há alguns anos, eu assisti uma entrevista com a Elô Pinheiro. Sabem quem foi e quem é Elô Pinheiro, né? A garota de onde? De Ipanema. Me chamou a atenção a entrevista porque ela chorou na entrevista. E você não está acostumado a ver assim personalidades conhecidas chorarem assim, terem esse nível de exposição. A pergunta que levou ela ao pranto, sabe qual foi? Elô, se você pudesse voltar a ter a aparência e o corpo da garota de Ipanema, como que você viveria? Como que você, hoje com a maturidade que você tem, ela começou a chorar. E eu fiquei pensando, né, quanto essa mulher não daria para voltar a ter a beleza e o frescor da juventude. Minha vontade era entrar na televisão e falar assim, Elô, você vai ter tudo isso de volta e muito mais. Quanto uma pessoa não daria, em termos de valores, para poder ter a juventude eterna? Vamos imaginar que a gente tivesse aqui a poção, né, da juventude eterna. Quanto valeria isso? A gente tem isso para oferecer para o mundo e é de graça. Porque se custasse alguma coisa, ninguém, nem o PIB do mundo inteiro ia conseguir pagar. E aí é que entra a contradição de tudo que nós estamos vivendo aqui e que viveremos. Nós precisamos nos tornar invisíveis para que a mensagem seja visível. Os pregadores têm que ser invisíveis a ponto da palavra de Deus ser maior do que qualquer orador. A nossa tecnologia tem que ser tão eficiente
que as pessoas nem percebam que estão assistindo pela internet. A nossa qualidade, a nossa capacidade de comunicação precisa ser tão eficiente que nem lembrem que nós estamos usando um microfone. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nada nessa vida, nada ocorre sem treinamento, sem esforço, sem dedicação e sem preparo. O Quarteto Arautos do Rei mudou a formação agora. Aqueles que trabalham aqui dentro veem o esforço do pastor Jader. É ensaio de manhã, de tarde e de noite. E às vezes eles precisam ficar 1 hora para acertar um trecho desse tamanho de uma música para fechar a harmonia. Então não pode cantar mais agudo, não pode cantar muito baixo, ele tem que fechar, não adianta, cada um tem os seus vícios como cantores, que é normal, como eu tenho os meus como pregador. E aí tem que desconstruir para construir. Nós fazemos 1 vez por ano aqui o Anjos em Ação. Quem apresenta e quem vem, porque são 3, 4 horas ao vivo, pela TV, pela rádio, pela internet, quem apresenta é só macaco velho. A gente já sabe o que fazer. Nenhum de nós fica nervoso diante das câmeras, já passou a fase. Mas 2 dias antes, todos nós estamos ensaiando. Todos nós estamos ensaiando a entrada, a fala, memorizando, decorando, falando, acontecendo, o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque quando a gente faz uma coisa para Deus, é o melhor. Nem sempre o melhor é suficiente, mas a gente faz o melhor. Eu não consigo imaginar a razão pela qual você que é responsável pelo som, não ter trocado todas as baterias antes dos sermões. Eu sei que existem problemas, por exemplo, às vezes está ali 2 pauzinhos, né? E de repente a bateria está viciada, etc. Isso é exceção. Agora, se acabou a bateria, porque você estava querendo economizar uma bateria, você economiza onde você quiser, menos no som. E se foi negligência sua, você deveria ir para o seu quarto e dar umas 60 chibatadas em você, assim, ó, pedindo perdão a Deus. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Dentro do corpo de Cristo, cada um tem uma função. Deus não me deu o dom de cantar, pelo menos por enquanto. Talvez esse ano. Vocês nunca vão me ver cantar na vida, porque eu te respeito. Que eu tenho consideração a você. Você nunca vai me ver cantar, nem de brincadeira. O meu papel é outro. O meu papel é abrir a Bíblia e falar, está aqui. Aceitar ou não, não compete a mim, mas está aqui. O seu papel é fazer com que isso aqui funcione. Esse não é meu papel. O seu papel é que quando eu vá falar, o microfone esteja ligado. O meu retorno esteja funcionando, seja aqui ou seja aqui. O seu papel é que a transmissão ocorra. O seu papel é testar, treinar, ensaiar. Quando a igreja estiver vazia, transmitir, retransmitir, analisar, ver, estudar. Porque esse é o dom que Deus te deu. Eu sempre entendi uma coisa, eu quero lembrar a vocês que eu não nasci pastor. Eu fui voluntário dessa igreja, como você é, por alguns anos da minha vida. O trabalho voluntário, ele é um trabalho ainda mais sério do que aquele que é remunerado. Porque o nome já diz, é voluntário, eu não preciso fazer. Mas se você vai fazer,
Amigo, você precisa dar o seu melhor e expandir a sua capacidade. E você está demonstrando isso ao vir aqui nesse encontro. Porque você quer aperfeiçoar, você quer melhorar, você quer crescer. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você fizer o seu melhor, e eu fizer o meu melhor, não significa que vai ser o suficiente. Mas a gente vai chegar para Deus um dia e falar assim: Jesus, eu fiz o meu melhor, com o dom que o Senhor me deu, com a capacidade que o Senhor me deu. E eu e você teremos paz. Eu quero contar para vocês uma situação que ocorreu no meu ministério, que para mim é assim, sabe Simeão quando disse assim: eu já posso morrer, porque eu vi a redenção. Depois que aconteceu isso no meu ministério, se Deus falar assim: Ivan, já deu, está tudo certo. Eu me lembro que uma vez eu não sei como é você, mas eu acho que você vai fazer um sermão como um compositor olhando para a partitura em branco, um jornalista olhando para a folha em branco, você fala: o que eu vou pregar? E a experiência de anos tendo que pregar muito, com pouco tempo para preparar, eu já entendi que não sou eu que devo decidir o que eu vou pregar. É Deus que precisa sensibilizar o meu coração e falar assim: é sobre esse tema. E Deus colocou no meu coração que eu deveria pregar sobre aborto. Isso é uma coisa muito subjetiva e para mim não tem nada de misticismo nisso. Mas todas as vezes que eu tenho que pregar, eu falo assim: Senhor, me fala o que o Senhor quer, porque eu não sei quem vai assistir, nem quando vai assistir. E a mensagem é tua, não é minha. E Deus já estava dizendo para eu pregar sobre esse assunto, pregar sobre esse assunto, pregar sobre esse assunto, pregar sobre esse assunto. E eu fui pregar sobre esse assunto, e eu preguei sobre esse assunto. E depois que eu preguei sobre esse assunto, eu, nas redes sociais, recebi muita gente criticando. Você sabe que quem mais critica é o adventista, né? Mas nessa situação foi de todos os lados. E as observações eram assim: você tem que pregar de Jesus. Não é o seu papel ficar falando de aborto. Você tem que pregar de Jesus. Você tem aí, você está na televisão, fala de Jesus, tem que falar que é Jesus salvo, você está falando de aborto. Eu, na minha vida, eu já entendi uma coisa. Você sabe que quando você está na mídia, etc e tal, mais do que outros, você é amado e você é odiado. Você não pode pautar o que você faz nem pelo elogio, nem pela crítica. Se você sofrer com a crítica, você está morto. Se você se empolgar com o elogio, você também está morto. Então você esquece crítica, esquece elogio e você faz o que Jesus fala para você fazer. Vai ter gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Tem gente que vai concordar, tem gente que não vai concordar. Tem gente que vai falar para você, falar assim: você tem que sorrir mais quando prega. Tem gente que vai falar assim: olha, você tinha que estar assim, você tinha que estar assado. Você tinha que usar barba, você não tinha que usar barba. Você tem que fazer isso, você não tem que usar isso. É assim. Aí sabe o que você faz? Não ouve ninguém, ora e Deus te direciona. Mas eu confesso para vocês que eu fiquei chateado porque eu sabia que não tinha sido uma vontade minha pregar sobre isso. E um dia eu estava indo para o Rio de Janeiro e o pastor Jorge Mário, que é o meu mentor, que é a minha inspiração no ministério, me ligou. Eu estava indo para o Rio de Janeiro, atendeu o pastor Montano, na época que ele estava lá. E ele falou assim: Ivan, você precisa fazer um batismo, você precisa fazer um batismo, porque é uma história linda, de um rapaz que assiste a Novo Tempo, uma história linda. Eu falei assim: pastor, eu não tenho data. Não, mas você tem que achar uma data, você tem que achar uma data. E um pedido dele para mim sempre foi uma ordem, uma convocação. E eu falei assim: pastor, ele me contou toda a história. Aí eu falei assim: tá bom, eu só tenho uma data no mês. Eu vou ficar todo mês fora de casa, é a única data. Não, você leva a família, é aqui em São Bernardo do Campo e tal. Eu falei assim: tá bom, eu vou. Aí eu falei assim: então eu vou falar para o pastor ligar e contar para você a história. E a história é interessante mesmo, porque o indivíduo
começou a assistir a Novo Tempo em São Bernardo do Campo. Em São Bernardo do Campo a gente não tem canal aberto. E ele não tinha assinatura de nenhuma TV. Mas ele assistia a TV. Na casa dele pegava. Então você não tem sinal. Ele não tinha canal aberto. Não tinha canal aberto, não tinha TV por assinatura. E ele assistia. E ele me viu falando, né, encontre uma igreja, encontre uma igreja, encontre uma igreja. Ele falou assim, eu vou achar uma igreja. Então foi no site e achou uma igreja, e ele foi na igreja. Quando chegou na igreja, ele falou assim, aqui que é a igreja do pastor Ivan Saraiva. Aí o diácono olhou para ele e falou assim, a minha igreja não tem dono, essa é a igreja de Deus na terra, não é a igreja do Ivan Saraiva. O cara deu as costas e foi embora. O irmão não pegou a ideia, né? Não pegou, demorou ali, tá? Um dia ele pega. E ele foi embora. Falou, não é a igreja do Ivan Saraiva, eu vou embora. Foi embora. E aí ele ficou assim, continuou assistindo o Novo Tempo, e um dia, desapareceu o Novo Tempo na TV dele. E ele ficou, mas não pega, não pega, não pega, não pega, não pega, não pega. Aí um dia ele estava dentro do elevador, e ele pegou e falou assim, rapaz, você assiste a TV Novo Tempo? Pro vizinho. O vizinho falou assim, não assisto. Ele falou assim, eu assisti a TV Novo Tempo, agora não pega mais. Daí ele falou assim, não, mas a TV Novo Tempo não tem aqui. Não, tem na minha casa, não tem. Eu falei assim, não, eu sei que não tem, porque eu sou ex-adventista. E a minha mãe sempre quer que eu assista Novo Tempo, e não tem Novo Tempo aqui. Aí ele falou assim, pois é, eu fui numa igreja e tal, eu queria, mas o cara falou que não era, e o ex-adventista falou assim, eu vou te dar um endereço de uma igreja que você vai gostar. E deu um endereço de uma outra igreja. E esse rapazinho, que o nome dele é Rafael, chegou e falou assim, Senhor, se for para eu ir nessa igreja, esse sinal tem que voltar aqui na minha casa. Alguns dias depois, o sinal voltou. Ele falou assim, bom, então eu tenho que ir na igreja. Então ele começou a assistir. E aí ele foi na igreja, aí foi bem recebido, bem acolhido, etc. E naquele processo todo ele começou a namorar uma menina. Certo? E daí começou a namorar a menina, e aí ele teve uma notícia muito ruim. A menina estava grávida e não era dele, era do ex-namorado. E aí ela não queria a criança, nem ele queria a criança, e eles decidiram abortar. Mas lembra que voltou ao Novo Tempo ali, na casa dele. Eles assistiram o sermão do aborto. E eu fiz um apelo para que, se alguém estava pensando em tirar a vida de um bebê, que não fizesse isso. Que não fizesse isso. E eu pedi pelo amor de Deus para não fazer isso. E aqueles dois se ajoelharam diante da TV e eles se arrependeram do mal que iam fazer à menina. E quando eu fui na igreja, ele colocou no meu colo a menininha. E sabe qual é o nome que ele deu para a menina? Rafaela. O nome dele é Rafael. Quando eu peguei aquele bebê no colo, eu pensei, e se o sinal do Novo Tempo estivesse fora do ar? E se os técnicos que são comandados aqui pelo Elino, pelo Marcelo, tivessem errado no áudio? E se a transmissão não acontecesse? E se o milagre de Deus colocar a TV Novo Tempo num único apartamento, numa cidade que não tem TV? A Rafaela estava morta. Eles já tinham agendado numa clínica clandestina. Eles tinham já definido, das 3 opções, eles já tinham definido. Não tinham pago, mas eles já tinham agendado para ir lá fazer o aborto. Quanto vale uma palavra? Quanto vale um sermão? Uma palavra vai, transforma uma criança em Alejandro Bulhon. Um sermão de um irmão leigo, metodista, de uma outra igreja, forma Charles Haddon Spurgeon. Uma pregação salvou a Rafaela. Aí você não vai me trocar a bateria do microfone? Aí você não vai testar os microfones, aí você vai ficar caçando borboleta enquanto estão pegando o microfone? Aí o indivíduo vai
pega o microfone e começa. Meu amigo, se o indivíduo começar a falar e o microfone está fechado, vai para o teu quarto e dá 60 chibatadas. Se você não chegou para o orador e falou assim, olha, se você vier para cá vai dar microfonia. Se você ficar na frente da caixa do som vai dar microfonia. Então não é. Se você não zelar por isso, quem vai zelar? Quem vai cuidar? Se o dom é teu, se Deus é que te deu essa capacidade de entender de tecnologia, de som, de iluminação, você tem que dizer assim, pastor, olha, a gente está transmitindo, se o senhor vier para cá, não vai ter luz em você. E para o indivíduo que está lá vai ser um ruído. Então, tem um xizinho aqui, até aqui você pode vir. Quem é que tem que falar isso? É você. Quem tem que se preocupar com isso? É você, porque você tem um ministério que é ser tão invisível a ponto que só a Bíblia apareça, só a mensagem apareça. Só a mensagem. Para mim não existe nada mais importante do que som em uma igreja. Porque as pessoas foram ali para ouvir a palavra de Deus. Ouvir. Aí você transmite, eu tenho que ter um link dedicado. Porque nada pode atrapalhar a pessoa de ouvir o Evangelho. Nada. Às vezes a gente gasta dinheiro naquilo que não é pão. No nosso orçamento familiar. Às vezes a gente fica dando marca-página. Alguém tem algum marca-página que você recebeu na sua vida? O que a gente vai fazer? Eu não sei. Que marca-página? Aí eu falo assim, legal! Vamos dar um marca-página Dia das Mulheres, Dia das Mães. Aí a gente recebe aquilo e põe, e esquece. E quando a gente lembra, a gente joga fora. Não sei se eu cometi uma gafe, fizeram um marca-página. E para gafe eu sou bom. E a gente gasta nisso e não gasta em banda de internet para a gente transmitir. Aí a gente fala assim, tem os microfones aqui em promoção. Tem umas caixas, elas não são boas, mas é usada, a gente vai pegar e vai arrumar, porque eu tenho um técnico que vai arrumar. Às vezes tem mesmo, né? E arruma. Mas tem coisa que a gente... Sabe o que eu de vez em quando corro por aí, né? Nós tivemos a Novo Tempo Run aqui, um sucesso. Todo mundo correu, todo mundo chegou. Uns chegaram mais cedo, outros mais tarde, mas todo mundo chegou. E quando você começa a correr, todo mundo te dá um conselho. Você vai na internet, é o mesmo conselho. Economiza em tudo, menos no tênis. Tem coisa que não dá para economizar. Mas quem que tem que ter essa visão? É você. Tem coisa que não dá. Eu vou dizer para vocês, e com isso eu encerro, dizendo uma coisa. Quando eu vim aqui para Novo Tempo, por coincidência o pastor Ayrton veio aqui. Eu estava com o pastor Marlon, com o pastor Ayrton, almoçando nesse refeitóriozinho ali atrás. E o pastor Ayrton olhou para mim e falou assim, Ivan, seu púlpito aumentou, né? Eu falei assim, pastor, aumentou. O nosso púlpito aumentou. Hoje nós não pregamos só para as nossas igrejas locais. O pastor Rafael ontem aqui mostrou quase 2.000 igrejas já transmitindo pela internet. O nosso púlpito aumentou. E quanto maior o alcance, maior a responsabilidade. Eu faço aqui a vocês um apelo. Façam o melhor.
não gastem, não poupem energia. Treinem, ensaiem, repitam, façam de novo, testem tudo antes, seja o primeiro a chegar. Seja o invisível mais visível ao céu, para que todos nós estejamos atrás da única coisa que importa, a mensagem da pregação do Evangelho, para que a gente possa de todos os meios, de todas as formas, chegar a alcançar alguns. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você, que te dê muita sabedoria, que te dê tato, percepção, sensibilidade, que nós possamos pregar essa mensagem que foi autorizada, que é atualizada, que é urgente e que é para todos. O Quarteto Arautos do Rei irá cantar agora. Que Deus nos motive a sermos os invisíveis aos olhos do mundo e visíveis ao nosso Criador, ao nosso Redentor. Que Deus nos abençoe.